Bem, vamos começar então mais uma aula de Python. Nós estamos no nosso curso aqui de Python para Machine Learning, estamos indo para a aula 4 agora. Aula 1 e 2 foi ao vivo, a aula 3 foi gravada. Espero que a maioria de vocês tenham tido a oportunidade de ver a aula. A aula 3 ela envolveu muitos conceitos, principalmente de NumPy. O NumPy ele é fundamental, gente, para Machine Learning. A gente vai ter muito método, muita coisa que tu vai fazer só lá. Dá para fazer apenas lá, né? Apenas lá não, né? Mas o mais comum é utilizar lá. E hoje a gente vai ver, então, finalmente a Biblioteca Pandas. A Biblioteca Pandas, ela é enorme, gente. E provavelmente não, a gente vai fazer 2 aulas no mínimo para falar de pandas. A aula de hoje é sobre pandas, a aula que vem, a aula 5, vai ser sobre pandas também. Não sei se vai ter até uma terceira aula sobre o pandas, tá? Mas a princípio 2 aulas nós vamos ter. Hoje a gente vai percorrer os primeiros princípios lá, entender um pouquinho do que está acontecendo, para se preparar para ver conceitos mais avançados na próxima aula. E o bom de tudo é que hoje a gente já começa com uma pequena análise de dados, digamos assim, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai começar. Share screen, aba do Google Chrome, share. Maravilha. Então agora eu vou lá no Google Colab e vou abrir um arquivo novo para a gente trabalhar. Vamos colocar aqui um novo notebook. E já vamos colocar um nome aqui para a aula de hoje, Python para Machine Learning, aula 4. Bem, eu quero terminar de contextualizar os objetos para vocês. Eu estou passando os objetos principais de Python à medida que, a princípio, eu vou tendo necessidade de utilizá-los. E o último objeto que nós vamos ver vai ser os dicionários, pessoal. O que é um dicionário em Python? O nome ele é bem sugestivo. Um dicionário é basicamente uma associação de nome e o que é aquilo, que tem naquele nome. Por exemplo, vamos explicar aqui, ó, já construindo um dicionário. Vou chamar aqui como dicionário o nome da variável, ó, e a gente abre ele como se fosse um conjunto. Quem viu a aula passada viu a definição do que é um conjunto. Aí um dicionário aqui, ó, a questão da diferença entre conjunto é que eu vou colocar uma chave para cada valor que eu tenho nesse dicionário. Aí eu vou colocar, por exemplo, aqui então, ó, nome. Agora vejam só a, a sintaxe aqui, ó. Eu vou colocar chave, é sempre uma string, 2 pontos, e aí algum objeto qualquer. No caso aqui vai ser outra string. Vou colocar meu nome aqui, Ricardo. Aí eu coloco, isso aqui foi a primeira entrada no meu dicionário. É como se fosse um conjunto que eu coloquei o meu nome Ricardo, mas eu coloquei também uma chave que é nome, que quando eu quiser chamar, eu posso chamar por nome daí, entendeu? Aí eu posso colocar aqui, por exemplo, idade 33. Posso colocar aqui gosta, ou sei lá, qualquer coisa aqui. Função favorita. Coloco sempre aqui com aspas. E a função é len. Só para mostrar aqui, pessoal, que dá para colocar todo tipo de objeto também no dicionário, né? Estou colocando string, número e função. Aí, quando eu executo, eu vou ter um objeto do tipo dicionário. Se vocês digitarem aqui type, vai ser um dict. Olha lá. Aí, no dicionário, eu tenho alguns métodos. Ó. Por exemplo, o método keys, ele vai me dar as chaves. Opa! Olha lá, nome, idade, função favorita. É isso que são as chaves que eu tenho no meu dicionário. E se eu colocar aqui o método
pontinho values, ele vai me dar os valores que eu tenho em cada uma das minhas chaves, que é Ricardo 33 e a função built-in len, né? Posso adicionar coisa no meu dicionário a torto direito. Posso colocar assim, ó, dicionário, quadradinho. E vou colocar, por exemplo, aqui, música favorita. E aí coloco aqui igual. E aqui eu posso adicionar mais. Estou adicionando essa chave no dicionário. Ele vai interpretar dessa maneira, tá? Quando eu escrevo desse jeito. Adicione no meu dicionário com a chave música favorita. Aí coloco uma música aqui. Fairy Tail. Aí quando eu aperto para ver meu dicionário, eu tenho aqui os meus elementos e veja que já estou com o meu elemento novo aqui dentro. Então, dessa maneira, a gente vai conseguindo trabalhar com dicionários. Onde que dicionário é útil? Tem alguns momentos em que dicionários são bastante úteis, tá? Eu vou mostrar dois exemplos aqui para vocês. Um é quando eu quero chamar elementos de uma função, passando, por exemplo, sem chamar cada argumento por si só. Eu vou passar um dicionário de argumentos. Olha só que legal. Quando eu vou fazer assim, ó, parâmetros vai ser igual um dicionário. E aí eu vou colocar aqui, ó, loc, que é o location que eu vou usar na função, que é o parâmetro loc que corresponde a location na função que eu vou usar daqui a pouco. Quem viu a aula passada sabe do que eu estou falando aqui. Deixa eu arrumar aqui só o zoom um pouquinho. Pronto. E vou colocar loc igual a 2. Vou colocar aqui, ó, scale igual a 3. E vou colocar size igual a 12. Igual não, perdão, 2 pontos, 12. Aqui também, 2 pontos, né? Essa é a sintaxe de dicionários. Parâmetros. Aí, ó, o que eu vou fazer, ó? Deixei no dicionário guardadinho isso daí. Lá no NumPy, vou fazer aqui, ó, import NumPy as np. E vou usar a função, ó, vou guardar na variável x numpy.random.normal. E quais que são os parâmetros da normal? Ó? É o parâmetro loc, parâmetro scale e o parâmetro size, que é locação, escala e tamanho. Ou seja, aqui é a média, variância e quantos valores que eu quero gerar aleatoriamente. Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar, ó, duas estrelinhas, quando eu estou atribuindo uma função assim, eu estou usando keywords arguments. Argumentos numa lista de chaves. Então, eu vou colocar duas estrelinhas, parâmetros. Veja aqui, ó, eu não tô, a função random.normal, ela quer 3 parâmetros, né? Eu queria colocar um, vírgula, outro, vírgula, outro. Agora, quando eu tenho um dicionário assim, eu consigo, através dessa sintaxe, duas estrelinhas, 2 asteriscos e parâmetros, chamar dessa maneira. Vamos ver aqui o que acontece se eu fizer desse jeito. Aí, ó. Olha lá, ó, deu certinho, ó, gerou minha lista aqui com 12 valores da normal. Então, pessoal, isso aqui é um recurso bastante útil, muitas vezes quando você está fazendo modelagem, tá? A gente tem uma sintaxe parecida também com listas, ó. Só para completar aqui, ó. Imagine que eu vou colocar aqui uma lista, ó, e aí eu não preciso nem colocar o keyword argument, que ele vai jogar, por exemplo, aqui, ó, 2, 4 e 15. Ou melhor, 4, 2 e 15. Vai ser uma normal com média 4, variância 2 e 15 elementos vão ser gerados. Para eu passar uma lista, é só com um asterisco que eu coloco. Eu coloco asterisco lista. Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar o primeiro elemento da lista, jogar no primeiro elemento da função, segundo elemento da lista, no segundo parâmetro da função e assim por diante. Isso aqui também, pessoal, vocês vão ver quando vocês estiverem programando um pouco mais, criando programas um pouquinho mais avançados e tal, que isso aqui é uma mão na roda, tá?
facilita muito algumas implementações. Às vezes você está fazendo ali maior gambiarra para poder fazer isso daqui e às vezes esse atalho aqui te tira aí um monte de linha de programação, não faz você programar tanto. Mas beleza, pessoal. Só queria mostrar isso aqui como basicamente o último objeto básico do Python que a gente ainda não tinha visto, que é o dicionário. Agora a gente vai falar de pandas. Então vamos falar de pandas. Pandas, pessoal, é a biblioteca mais famosa. Tipo, existem várias bibliotecas para se trabalhar com banco de dados, mas 99, até mais do que 99% da comunidade só usa o Pandas para trabalhar com manipulação de dados. É uma biblioteca absoluta, digamos assim como o NumPy é para matemática numérica, para álgebra linear, né? Existem dois objetos fundamentais na biblioteca Pandas, que é o series e o DataFrame. O DataFrame nada mais é que um conjunto de dados, é uma tabela arrumada, que eu tenho índices e tenho um nome de coluna, e series nada mais é do que uma coluna de um DataFrame. É como se fosse um DataFrame de uma coluna só. O series, ele é muito análogo a um array, que nem o array lá do NumPy. Então, ó, eu vou fazer assim agora, ó. Eu vou fazer um dicionário, ó, DIC. Vai ser um dicionário que eu vou colocar assim, ó, um nome Alice, e aí vou colocar aqui, ó, uma lista para Alice, que vai ser, quer ver, ó, em vez de colocar uma lista, eu vou colocar assim, ó, vai ser um numpy.random.uniform, ou seja, eu estou gerando os valores da uniforme, low 0, high igual a 10, então vai ser uma uniforme de 0 a 10, e vou gerar aqui 3 valores. Se eu rodar isso daqui, né, pessoal, ó, vou rodar aqui numa linha à parte esse código aqui, o que ele vai me retornar? Ó? Um array com 3 valores. Olha só, já posso colocar aqui um argumento .round com uma casa decimal. Olha lá, ele me gera valores da uniforme de 0 a 10, 3, como eu pedi, e arredonda ainda com uma casa decimal. Então, eu vou colocar aqui .round 1. E vou colocar aqui mais alguns nomes, ó, vírgula, e vou adicionar. Vou colocar aqui 5 nomes. Alice, Bruno, Carla, David e Emily. E todos eles vão ser uma normal aí. Vou fazer diferente, vão ser uniformes. A Alice é uma de 0 a 10. O Bruno vai ser uma uniforme de 0 a 5. A Carla vai ser uma uniforme de 5 a 10. O David vai ser uma uniforme de 4 a 6. E a Emily vai ser uma uniforme de 8 a 10. Vocês já vão ver o que eu quero com isso. Fiz o meu dicionário aqui. Olha lá. Eu estou guardando no nome Alice um array, no Bruno outro array, no Carla outro array, por aí vai. Agora eu vou chamar aqui, ó, de provas. Olha só, hein? Estou gerando assim números aleatórios que simulam provas dessas pessoas. E vou chamar aqui objetos pandas, PD, como eu chamei lá em cima. Opa, não chamei o pandas ainda. Deixa eu colocar aqui, ó, import pandas as PD. Isso aqui também é um padrão, tá, gente? Eu recomendo que vocês sempre usem assim, porque é assim que vocês vão ver em mais de 95% da literatura aí. Então, importar como PD. E agora pd.dataframe. E agora, como que eu vou... Aqui, ó, o primeiro elemento do DataFrame é o data que ele pede, ó. E no data, eu vou dar o DIC. Eu vou dar o dicionário para ele como data. Aí, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Rodei, então guardei no provas aqui, ó, guardadinho. Pessoal, ó, eu vou fazer aqui, ó, print provas.
Olha lá, ó, tem uma tabelinha aqui agora, ó, com a prova da Alice, do Bruno, da Carla, do David e da Emily. Olha só. Vejam só uma coisa que é bem legal aqui, ó, que acontece só para quem está no Google Colab. Ou aconteceria também se não tivesse no Jupyter, que é esses IPython kernels que a gente está usando aqui, que é o nome correto da ferramenta aqui, ó. Se eu não usar o print, ele tem um print padrão aqui, que ele é bem legal, ó. Olha só. Tá vendo que o visual ficou um pouquinho diferente, ó? Se eu passar o mouse em cima, ele tem um hover aqui. Então, quando a gente estiver chamando objetos do tipo data frame, eu não vou usar o print, vou usar chamando ele seco mesmo. A não ser que eu queira imprimir várias coisas na mesma célula, né? Mas em geral a gente não vai fazer isso. Então, ó, imprimindo duas coisas aqui, ó, olha só o meu data frame. Ah, mas não é 0, 1 e 2 que eu quero. Eu posso mudar ali o meu index, ó, provas, ponto. Agora vamos ver aqui alguns métodos e atributos que eu tenho em data frames. Um atributo, por exemplo, é o columns. O atributo columns, ó, ele me retorna aqui uma lista, ó, com o nome das colunas, ó, que é o nome de cada um deles. O index me retorna o índice. Veja que é um range de 0 a 3 com espaço 1. Eu posso pegar aqui, ó, provas.index e atribuir alguma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, P1, P2 e P3. Olha só, quando chamar provas de novo agora, eu tenho aqui então, ó, bem organizado aqui, quem que é os alunos que eu tenho na minha turma e quais foram as notas deles em cada uma das provas que eu fiz. Ah, mas, puxa vida, eu não quero que seja nome na coluna e prova na linha. Quero que seja o contrário. Então, ó, a gente tem o método tesão. É o método para pegar a matriz transposta. Perdão, isso aqui, o index, o column são atributos, tá? O T também é atributo. O atributo a gente chama sem, a gente não precisa de parênteses para chamar, porque é como se fosse algo inerente já do objeto. Mas aqui, ó, o curioso é que a gente tem o método transpose também, ó, que aí é método. Então, a gente tem um método e um atributo para praticamente a mesma coisa. Que também me dá aqui o que eu quero. Bacana, né? Então, veja só que eu tô com o meu data frame e estou mexendo com ele. Agora a gente vai começar a pegar e ver o que a gente pode mexer aqui enfim, né, aumentar aqui, fazer conta com esse conjunto de dados, né? Vamos começar a conhecer funções. Provas.head. O que o head será que vai fazer, hein? Aqui, como o conjuntinho é pequeno, né? Ó, deixa eu só... Aqui eu peguei o transpose dele, mas se eu quiser deixar ele permanentemente transposto, é só eu reescrever ele com ele mesmo transposto. Agora, ó, quando eu pedir o head dele, vai me dar aqui, ó, o head, ele pega os primeiros argumentos da função. O padrão dele é 5, se não me falha a memória. Aí vamos pegar, por exemplo, os dois primeiros, ó. Então ele vai me dar aqui, ó, Alice e Bruno. Assim como se eu pegar provas.tail, tail é rabo em inglês, seria o que está lá embaixo. Então eu vou pegar os dois últimos, ó. Tenho a David e a Emily, perdão. E assim por diante, né? Você vê que tem vários métodos aqui que para fazer as pequenas análises, né? Outro método importante para a gente conhecer, provas.info. Ele vai me dar informação, ó, sobre cada uma das minhas variáveis, que seria cada uma das minhas colunas. Ó. Veja que eu tenho P1, P2 e P3 aqui. Ó. Qual que é o tipo delas? É float 64. Ó. Float 64 é número inteiro. Então, ele está interpretando isso aqui já como número. Veja que ele poderia interpretar como um string, se eu tivesse feito a importação de algum jeito diferente ou alguma coisa do tipo, né? Então, já está do jeito que eu quero, que é número, né?
Outro método bem bacana aqui, ó, é o describe. O describe, ó, que ele... Opa, provas. O describe, pessoal, ele é similar ao summary lá do R. Ele vai me entregar aqui, ó, várias estatísticas de interesse, ó, contagem, média, desvio padrão, mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e o máximo. Enfim, todas as estatísticas básicas mais desejadas aqui a princípio, né? Dá para você editar isso aqui. A função describe, dá para você colocar aqui os percentiles, ó, colocar mais opções, que nem eu quero 5% e 95%, para ver o intervalo de 90% ali dos dados. Daria para fazer, sem problemas. Enfim, né? Pequenos métodos aqui que ajudam bastante a vida da gente aqui quando está programando. Isso aqui é mais ou menos as primeiras coisas que a gente faz quando a gente pega um conjunto de dados novo, né? Olha só, eu posso pegar aqui, ó. Ah, mas eu não quero ver por P1, por P2. Isso aqui, as estatísticas está dando por P1. Quero ver na linha. Eu posso simplesmente pegar o tesão aqui para transpor e aplicar o describe. Agora, eu tenho aqui, ó, a contagem da Alice foi 3, a média dela, o desvio padrão. E, enfim, né, ó, as melhores notas. A Emily aqui, ó, tem média 8,7, média 9,6. A Emily foi a que foi melhor na nossa turma aqui, né? Mas, né? Porque eu gerei ela de uma uniforme de 8 a 10. Ela tira no mínimo 8 e no máximo 10, né? O mais ruinzinho aqui é o Bruno. Ele só tira de menor que 5. De 0 a 5 coloquei ele. Não sei se tem algum Bruno aí na turma, aí, mas não tem nada particular não, viu? Vamos lá. Outro método, outro atributo importante da gente ver aqui, ó, provas.shape. Igual tinha lá no NumPy, ó. O shape vai me dar aqui, ó, a dimensão da minha matriz. Eu tenho 5 linhas e 3 colunas. Certo? Vamos ver aqui mais coisas, ó. Como é que eu faço agora, por exemplo, a média aqui, ó. Veja que eu tenho as provas de cada um, mas agora eu quero uma coluna com a média. Por exemplo, imagina que estou fechando nota desse pessoal aqui. Então eu quero criar uma coluna nova. Para criar uma coluna nova, a gente vai fazer assim, ó, provas, quadradinho. Vou colocar o nome da coluna nova. Vai ser média. Quando eu pego aqui um quadradinho, por exemplo, quando eu falo quadradinho, é colchetes, tá, pessoal? P1, ele vai me retornar, ó, um objeto só com uma variável P1 nele, ó, certo? Que aqui é um series, no caso. Lembra que eu falei que um series é como se fosse um conjunto de dados de uma coluna só. Como eu escolhi uma coluna só, ele me mostra aqui a coluna que eu selecionei. Se eu quiser selecionar duas, ó, se eu fizer só isso aqui, ó, P1, P2, vai dar problema. Porque ele não reconhece como segundo argumento a outra coluna que eu quero pegar. Eu tenho que passar uma lista de colunas. Então aqui, ó, vai ser quadradinho e aí dentro do quadradinho a lista. E a lista a gente sabe que a gente faz também com quadradinho, né, com colchetes. Então a sintaxe correta é essa, ó. E aí vem P1 e P2. Agora, se eu pego aqui e chamo algo que não está definido ainda, ele vai dar erro se eu pedir para chamar, né? Porque ele não vai encontrar. Mas eu quero definir o que vai ser essa média. Então eu vou colocar aqui, ó, vai ser prova, ponto. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, na linha de baixo, ó, provas.min. Olha lá, min é um método que eu tenho aqui no provas, ó. Se eu chamar o min sozinho aqui, ó, vamos ver o que ele vai dar, ó. Ele deu aqui, ó, min de P1, P2 e P3. Veja que ele está calculando a média por coluna. E não é bem isso que a gente quer quando a gente está criando aquela outra média, né? Eu tenho aqui, ó, eu quero a média da Alice, do Bruno, da Carla, do David, eu quero essas 5 médias aqui para colocar aqui numa coluna nova. O min aqui, ó, se a gente dá uma olhada aqui na ajuda dele, ó, veja que o parâmetro dele, o primeiro parâmetro que ele tem aqui é o axis. O axis é o eixo que a gente está fazendo a média.
Então, por padrão, ele é axis igual a zero. Olha lá, P1, P2 e P3. Igual a zero quer dizer que eu estou calculando a média na coluna. Se eu quiser a média na linha, é axis igual a 1. Olha lá. Olha a média de cada um deles aqui agora. Legal, né? Então veja que eu tenho uma função só para calcular a média e coloco como argumento se eu quero que seja a média das colunas ou se eu quero que seja a média das linhas. E posso usar aqui o método .round, com uma casa decimal também, para arredondar toda essa turma aqui. Então agora, ó, já peguei quem que é cada um dos valores que eu quero colocar na coluna nova. Vou pegar aqui, ó, e vou atribuir a variável média. Quando eu executar isso aqui, ó, não vai rodar nada, não deu problema, porque ele só colocou no conjunto de dados. Mas agora, quando eu for ver lá o conjunto de dados, vamos ver, ó, a variável média foi inserida. Legal, né? Vamos fazer aqui, ó, mais uma atribuição. Vamos supor que se a pessoa ficou com média final, ou com a média ali, né, maior do que 5, ela é aprovada. E caso contrário, ela é reprovada. Então, eu quero criar uma coluna agora, nova, que me represente essa situação da pessoa. Aí, o que a gente vai fazer? Veja que isso aí já é uma particularização. Não tem como ter uma função que faça isso para mim, né? Mas o que eu quero fazer em cada linha aí? Eu quero fazer uma condicional. Eu quero fazer assim, ó. Se a média da Alice for maior que 5, escreva aprovada. Se for menor que 5, escreva reprovada. E aplicar isso para cada linha. Aí a estratégia para fazer isso é assim, ó. Eu vou pegar, ó, vou fazer uma nova coluna, vai se chamar provas, ponto, provas situação, né, ponto, não. Provas, coluna, situação, igual. Agora, eu vou ter que fazer assim, ó, provas, ponto. Eu vou apply, eu tenho que fazer um apply. O apply, ele aplica uma função. Aí essa função, veja também que ela tem um eixo aqui, ó, o eixo igual a zero, que ela vai aplicar, que é na linha. Agora é na linha mesmo que eu quero. Eu vou chamar aqui de auxiliar, mas eu vou precisar definir essa função ainda. Porque esse apply, ele vai fazer a modificação que eu mandar, de acordo com uma função. Então, eu vou definir uma função, que eu estou chamando de aux, de auxiliar aqui. Vou fazer aqui, ó, a variável dela é x. E o que ela tem que fazer com x? Ó? If x maior que 5, ou maior ou igual que 5, retorne a string aprovado. Else, return reprovado. Olha lá, é uma função que, dado um elemento, ele transforma em aprovado ou reprovado a saída dela, né? Então, o apply, o que ele vai pegar? Ele vai pegar um elemento, vai aplicar essa função e ele já faz isso linha a linha, porque o eixo lá está igual a zero. Aqui eu só preciso colocar também que é na média, né, que eu vou aplicar esse apply. Vamos ver se vai dar certo, ó. Rodei, a princípio não deu erro. Vamos ver lá nosso conjunto de dados. Olha só, tem uma coluna nova que chama situação. E aí veja, ó, a única que foi reprovada aqui foi Bruno, que tem a média 2,2. O resto foi tudo aprovado, porque a média deles é maior ou igual que 5. Olha só, pessoal, a versatilidade agora para eu criar novas colunas. Desde que eu escreva uma função que pegue o que está acontecendo numa variável e faça a transformação dela de acordo com o que eu desejo, é só usar o comandinho apply, o método apply aqui na coluna que você quer transformar. Então, olha só que legal, né? A gente já tem aqui duas... Esse método aqui é muito geral, tá, gente? Eu dei esse exemplo aqui para mostrar como que funciona para vocês, mas imagine o quanto de coisa que vocês podem... quanto de modificações que vocês podem fazer usando só isso daqui. Vamos ver mais algumas coisas, ó. Provas agora, ponto, sort values. O sort values, ele quer um argumento, que é o by. Eu tenho que falar qual variável que eu quero que ele
ordene, né? O sort é para ordenar. E quero que ele ordene pela média. Olha lá, ó. Ele colocou a média do menor para o maior. Se eu usar o comando ascending igual a false, o padrão dele é true, ele vai me criar uma lista, então, decrescente. Ele não está mais ascendente, né? O ascendente está false, então ele é descendente. Então, ele me dá aqui a lista dos maiores para os menores. Beleza? Enfim, né, pessoal? Aqui eu posso brincar bastante agora, né? Olha só também, ó, uns métodos que eu tenho aqui na provas, ó. Provas, vou pegar só a variável situação. E vou colocar aqui ponto count values. Opa! Sempre inverto aqui, pessoal. É value counts. Olha só, ele me dá a contagem de valores que eu tenho na variável. Então aqui ele me contou que eu tenho aprovado 4 e reprovado 1. Por que eu fiz isso aqui? Ó? Eu quero, por exemplo, saber a proporção, né, de aprovados e reprovados na minha turma. O Pandas, pessoal, ele não é uma biblioteca de gráficos, mas apesar disso ele tem algumas funções que dá para plotar alguns gráficos mais simples, sem muita elaboração. Por exemplo, aqui, ó, que gráfico que eu poderia fazer para ilustrar essa contagem aqui? Vou colocar aqui ponto plot, aí coloco aqui, ó, kind, que plot é geral, né? Qual que é o tipo do plot que eu quero fazer? Quero fazer um tipo de plot de barras, ó, então é tipo bar. Se vocês pegarem o help do Pandas na função plot, vocês vão ver todos os tipos de plot que dá para fazer. Tem lá quase uma dúzia de tipos. Ó. No tipo bar, ó, olha o que ele me retorna aqui, ó, um gráfico já, ó, de aprovado e reprovado. Ele usa o Matplotlib no back-end para fazer esses gráficos aqui. Então não é como se tivesse muito diferente também do que teria lá. E posso até colocar parâmetro aqui, ó, color, por exemplo. Vai se colocar eu quero duas cores aqui. O aprovado vai ser green e o reprovado vai ser red. Olha lá, ó, tem um aprovado e reprovado. Da mesma maneira, ó, alguém poderia fazer, mas não quero esse gráfico, eu quero fazer outro gráfico. Vou fazer um gráfico aqui de pizza. É o pie. Em inglês, eles não falam gráfico de pizza, eles chamam gráfico de torta. Pie é torta em inglês. Acho que deve chamar de gráfico de pizza também, né? Vai saber. E olha só, tem um gráfico de pizza aqui prontinho, ó. Os aprovados aqui na região azul e os reprovados aqui na região laranja. Bacana, né, pessoal? Vamos seguindo aqui então, ó. Tem vários gráficos aqui que eu posso fazer. Vamos fazer mais um gráfico aqui, ó. Eu vou pegar, ó, código, provas. Ó, vou chamar uma lista aqui, ó, de várias variáveis que eu quero chamar. Eu quero a P1, quero a P2, quero a P3 e quero a média. Lá. Selecionei todas as variáveis ali que eu queria. Agora eu vou fazer aqui um plot, ó, e o kind vai ser box. O que será que o kind igual a box faz? Ele faz um box plot, pessoal. Olha só, é um box plot aqui bem humilde, né? Ó, mas é um box plot. Ó. Tem um box plot das minhas variáveis na P1, na P2, na P3 e na média. Vamos fazer mais um gráfico aqui. Não vou pegar aqui a média agora. E vou fazer um gráfico de linha, line. Olha só. Eu tenho aqui, então, Alice, Bruno, Carla, David e Emily, ó, por P1, P2 e P3. Mas alguém pode falar, puxa, não é exatamente isso que eu quero, né? Eu não quero ver cada pessoa aqui no eixo X e na legenda ver a prova. Então, eu vou pegar aqui o transposto disso e vou fazer o plot.
Aí, agora sim, ó, eu tenho aqui para cada linha representando cada aluno. Ó. A Emily, que é a linha roxa, que está lá em cima. Ó. Ela foi de um 8 alguma coisa para quase 10, depois piorou. O Bruno, que tirou aqui uma nota perto de 5, depois foi para 2, depois quase para 0. E por aí vai, né? Consigo fazer aqui pequenos gráficos, né? Ó. Isso aqui é só para mostrar aqui o poder do Matplotlib. Matplotlib também, né? Mas é o que a gente está usando aqui é o Pandas. Ele já tem muita função implementada nele, tá? Enfim, a gente vai continuar vendo outras funções à medida que for aparecendo, tá? Eu vou passar aqui para vocês, pessoal. Eu tinha um pouquinho mais preparado, mas para não invadir tanto a aula, ficar tão longa como ficou as anteriores, eu vou deixar para depois. O que eu iria falar aqui é como é que a gente faz para pegar linhas aqui no Panda, né? No provas aqui, ó, eu posso pegar aqui as linhas, as colunas, aliás, simplesmente chamando aqui, ó, P1, né? E aqui, depois da P1, eu tenho um series, e aí eu chamo as linhas. Eu posso criar a linha 0. Olha lá, me dá o 7.8. Ou lá na última linha, -1, me dá a última entrada. E tem a questão que tem vários jeitos de chamar linhas, né? Eu posso, por exemplo, aqui, eu quero chamar, veja só, na P1, quem que tirou maior que 3? Todo mundo. Quem que tirou maior que 7 na P1? Vamos ver. Olha lá, quem tirou maior que 7 na P1 já foi Alice, Carla e Emily. Eu posso chamar, veja que ele me dá uma lista de booleanos aqui, né? Que eu estou fazendo uma comparação. Eu posso pegar, então, chamar essa galera aqui e fazer esse filtro. Daí eu vou chamar provas de quem? Desse pessoal aqui. Olha lá. Ele me faz esse filtro aqui, ó. Só quem tirou nota maior que 7 na P1. Quem está acostumado em programar o R sabe que essa estratégia aqui ela é bem comum, né? Você faz uma condicional e aí você chama pela condicional. Que também funciona direitinho aqui, né? Poderia pegar, por exemplo, aqui, ó, a média de quem tirou maior de 7 na P1. Olha lá. E assim eu vou controlando aqui como é que eu faço filtros no meu conjunto de dados. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso nas próximas aulas. Eu quero falar aqui com vocês agora sobre importação de dados. Importação de dados, pessoal, vocês vão ver como é simples fazer as coisas aqui no Pandas. Ó. Eu tenho aqui pandas.read. Olha só quantos métodos eu tenho aqui para read. Read clipboard é para eu selecionar, por exemplo, o que está no meu Ctrl+C. Eu posso dar Ctrl+C numa tabela aí e vir aqui com o read clipboard e colar num Pandas aqui. Que a gente vai usar? Read CSV, Read Excel, Feather, nem sei o que é Feather. E vai embora, ó. JSON, Pickle, SQL, Stata, Table, SPSS, SAS. Olha quanto tipo de dados aqui ele é capaz de ler. Aqui, pessoal, se vocês abrirem a minha da esquerda aqui, ó, nos arquivos aqui, ó, veja que ele tem aqui um sample data. Isso aqui, ó, veja que como a gente está usando o Colab, a gente está numa nuvem, teoricamente, né? A gente tem que pegar aqui, isso aqui é uma pasta que está na nossa nuvem aqui. E ele tem alguns conjuntos de dados que eu posso utilizar, ó. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui que é esse California Housing, por exemplo, aqui, ó. Eu posso vir aqui no 3 pontinhos, ó, copiar caminho. Ele facilita para mim, ó. E como é um CSV, eu vou usar o read CSV. E aí a primeira coisa que vai aqui é o file path, que é o caminho do arquivo. Eu tenho que colocar aqui entre linhas, ó. Veja que isso aqui, ó, barra content, barra sample data, barra California House, ele já me colocou aqui como porque eu copiei aqui no copiar caminho, tá? Então eu vou chamar aqui de casas, esse conjunto de dados, e vou executar, ó, já leu. Então na hora que eu chamar casas aqui, ó, olha só que ele vai me aparecer aqui, ó. É um conjuntão de dados, ó. Ele vê que a visualização da tabela, ele me mostra as 5 primeiras linhas, 3 pontinhos, as 5 últimas. Esse é o padrão da visualização aqui, ó.
ele já me fala que tem 1.700 linhas, 1.700 não, 17 mil linhas e 9 colunas, ó. Esse conjunto de dados aqui, ele é referente, ó, tem a posição da casa, a idade, quantidade de quartos, quantidade de salas, quantidade, enfim, né? Várias características. E, no final, eu tenho o preço médio da casa. É um conjunto de dados para fazer previsão de preço. É um conjunto de dados para, no contexto de previsão imobiliária, tá? Isso aqui é bem relevante. Às vezes é um pouco esquisito para a gente, mas é importantíssimo saber precificar casa, tá? Mas, principalmente casas de valores mais altos, assim, você perde deixar muito dinheiro na mesa se você precifica uma casa de 1 milhão como 900 mil. Você deixou de ganhar 100 mil, entendeu? Enfim, esse aqui é um exemplo só para a gente mostrar como que eu posso carregar conjunto de dados. Outra ideia de carregar conjunto de dados é através, ó, do montar drive. Ó. Veja esse botãozinho que tem aqui. Ó. O montar drive quer dizer que ele vai conectar com o seu Google Drive. E aí qualquer conjunto de dados que você tenha lá no seu Google Drive, você vai poder chamar por aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer um exemplo, senão eu deixo para vocês testarem depois. É porque eu estou na aba nome aqui e não está ligado na minha conta direto. Mas bem que foi. Tá aqui, ó. Ó, tem um monte de coisa aqui, né, no meu Google Drive. Eu tenho um conjunto aqui que chama treinamento. Treinamento.csv, ó. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Copiar caminho e vou chamar aqui, ó. Treino é igual pandas.read csv e aquele caminho. Veja que aqui, ó, Content Drive. Agora eu vou dar aqui, vamos ver o que tem nesse treino, ó. Olha só, esse conjunto de dados que eu tenho aqui é do Titanic. Para quem já conhece, ou já teve aula comigo, já deve ter visto ele, ó. Que eu tenho nome, sexo, idade, simples, o ticket, a tarifa, onde embarcou e se a pessoa sobreviveu ou não à tragédia do Titanic. É um conjunto aqui com 1.000 colunas e 1.000 linhas e 10 colunas. E ele é bem popular mesmo, ele é ótimo para a gente fazer análise de dados. Provavelmente a gente vai usar ele na próxima aula. Que outro jeito que eu tenho aqui de fazer leitura de conjunto de dados? Uma que eu gosto muito mesmo é via GitHub, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se Word in Data COVID. O Word in Data no COVID, ó, ele tá dando, ele é um site que ele oferece conjunto de dados para o COVID, né? Se eu vim aqui, ó, veja que ele tem aqui, ó, eu estou no GitHub deles e vou pegar aqui, ó, COVID-19 Data. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo achar aqui o que eles... O conjunto de dados que eles estão usando. Mas eu posso simplesmente vir aqui, pegar um link, ó, datasets. Deixa eu ver se está aqui dentro. Tem uma porção de datasets aqui, né? Ó. Vamos ver se a gente consegue pegar e carregar um deles. Ó. É um CSV. Você vem aqui no CSV, ó, você tem que vir aqui no RAW. Ó. Esse RAW é dados cru. É um dataset bem pequenininho, bem nada a ver aqui. Ó. Seria só pegar esse link aqui e copiar. Eu vou pegar um conjunto que está no meu GitHub. github.com/Ricardo Rocha 86. Eu vou vir aqui, ó, dados redes sociais e tem esse social network ads.csv. O RAW, aí pego o link aqui, ó. Vou voltar lá no meu Google Drive, no meu Colab, aliás. E vou fazer aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. URL é igual, ó. É uma string com o caminho, né? E vou fazer aqui, ó. Dados vai ser igual pandas.read CSV da URL. E vou ver quem está no dados.
Olha lá, ele já fez a leitura. Tem 400 linhas, 5 colunas. Tem o User ID, gênero, idade, salário estimado e se ele comprou ou não, baseado num anúncio. É um conjunto que eu já mostrei para vocês, um script que eu tinha feito em umas aulas passadas aí, quando estava falando sobre personal branding. E eu fiz questão de carregar esse conjunto aqui já para vocês, para mostrar porque esse conjunto aqui é que vocês vão usar no exercício da aula de hoje, tá? No exercício que eu vou passar uma lista de perguntas para você responder em relação a esse conjunto de dados aqui. Esse conjunto de dados de anúncios de redes sociais, tá? Então, mas vou passar todas as instruções certinhas no script depois para vocês. E agora quero mostrar para vocês mais um método bem legal de pegar dados, já é um método de web scraping por si só. Que a gente vai usar aqui o pandas.read underline HTML. O HTML, para quem não sabe, HTML não é uma linguagem, mas é a extensão de arquivos web. Eu vou vir aqui, ó, Salvador Wikipedia. Na página da Wikipedia aqui de Salvador, ó, na página do Salvador aqui na Wikipedia, veja que tem diversas informações aqui nela. Em particular, ó, aqui embaixo, eu tenho essas tabelas aqui, ó, e a tabela que eu tenho interessado nisso aqui é em dados climatológicos de Salvador, ó. Veja que eu tenho aqui, ó, temperatura máxima recorde, temperatura máxima média, temperatura mínima média, temperatura mínima recorde, por mês do ano aqui na cidade de Salvador. E eu quero pegar e importar essa tabela para lá. Olha só como que ele pode fazer. A gente vai pegar esse link aqui então, ó, e vou para lá. E vou usar aqui, ó, Pandas Read HTML nesse link aqui. Vou usar o atalho aqui, ó, chamar de URL também, para ficar melhor. E vou mostrar para vocês ó, o que acontece, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar chamar de site aqui, ó, site. E vou dar um... Olha só, ele me colocou jogou um monte de coisa aqui na tela, bem nada a ver, né? Um monte de informação. Mas o que essa função faz, ó? Ela vai no site e quando você está fazendo um site, tem muita coisa que você bota no formato tabela no site. Então ele está pegando tudo que está no formato tabela, ele não está pegando o texto geral, mas tudo que está no formato de tabela. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu colocar em outra linha isso daqui. O type desse site aqui, ó, veja que ele não vai ser um conjunto de dados, ó. Ele vai ser uma lista, porque ele está me dando uma lista de todas as tabelas que eu tenho lá. Então, ó, se ele é uma lista, eu posso pegar o primeiro elemento da lista. O primeiro elemento da lista é alguma coisa que ele achou lá no site, ó. Tá lá. É agora sim um conjunto de dados. Mas não é isso que eu quero. Vamos ver o segundo elemento. Olha lá, uma lista trivial aqui. Terceiro elemento, também trivial. Quarto elemento, já é esse quarto elemento aqui, ó, é essa tabela aqui, ó. Então eu estou bem próximo aqui da que eu quero. Ó. No site 4, aí, ó, tá a informação que eu queria. Tá aqui, ó, dos meses. Só que veja que ele vem um pouco bagunçado. A gente tem que arrumar eles para a gente, se a gente quiser utilizar eles de maneira adequada. Então, eu vou fazer assim, ó, para deixar simples, eu vou chamar aqui ó, de Salvador, é o site 4, que que é o quinto elemento da lista que eu garimpei do site da Wikipedia. E agora a gente vai começar a arrumar ele. Aqui, ó, no Salvador, tenho aqui as coisas que estão aqui no conjunto de dados. Vamos ver quem que são as colunas aqui, ó. Columns. Ó, veja que nas colunas, ó, ele está me dando uma lista de tuplas. Quem viu a aula passada também aí sabe o que é uma tupla. Se eu pegar aqui, ó, Salvador Columns, primeiro item, olha lá, ele me deu dados climatológicos para Salvador Undina, vírgula, mês. Se eu pegar o segundo item aqui, ó,
Aí me dá o mês ali. Na verdade, o que eu quero deixar ali é só um mês, né? Eu não quero deixar um monte de coisa nada a ver ali que eu não preciso, né? Então, vamos começar a arrumar. Aliás, ó, antes de começar a arrumar, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, no conjunto de dados. Se vocês olharem bem aqui, ó, veja aqui, ó, janeiro 343, 309, 343, 309. Se eu for aqui no site, ó, é 34,3. É 30,9. Ele não está pegando certo aqui, ó, os decimais e as vírgulas aqui do meu conjunto, né? Para corrigir isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Na hora de importar, na função read.html, a gente vai colocar dois argumentos, ó. A gente vai colocar o argumento do como que a gente chama o decimal. O decimal é igual a vírgula, né? Lá na conjunto de dados. E também para funcionar aqui junto, a gente precisa colocar também, ó, o argumento thousands. Thousands é os milhares. Aí os milhares a gente coleta com ponto, que é o tradicional, né? Aí se eu carregar dessa maneira, Salvador igual site 4, vamos ver aqui que tem no Salvador. Ó. Ah lá, agora sim veio certinho, ó, 34.3, 30.9 e por aí vai. Então, veja que a gente precisou fazer um ajuste aqui para fazer a garimpagem dos dados. Garimpagem de dados é uma coisa que é bem porca, tá, gente? Isso aqui ó, é mais ou menos... A gente está pegando um conjunto de dados na prática e tendo que arrumar eles para deixar bonitinho, né? Igual os outros já estavam, né? Mas vamos deixar aqui, ó, para finalizar a aula, a gente vai deixar esse conjunto de dados aqui bem bonitinho, tá? Veja aqui, quando eu chamei o columns aqui, né? Salvador.columns, eu quero arrumar o nome das colunas ali, né? Eu preciso dar uma lista do nome das colunas. E aparentemente, tudo que eu tenho aqui, ó, é isso daqui, ó. Eu preciso separar só essa partezinha aqui, ó. Que ele tá no índice 0. Aliás, num índice qualquer aqui, né? Aqui eu coloquei 0 porque é o primeiro, né? Tem até vários aqui. Mas o segundo item, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar uma variável de calls e vou abrir uma lista vazia. E agora eu vou fazer aqui um for i in range do len. Len do quê? Das colunas, né? De Salvador.columns. Quero pegar todo mundo que está no Salvador.columns ali. O que eu vou fazer? Eu vou calls.append, vou append para colocar coisas na lista calls, né? O que eu quero colocar? Seria isso daqui, ó, Salvador Columns. Só que variando esse primeiro item aqui, ó, porque o segundo item eu sempre vou pegar. Eu vou pegar aqui, variar na linha. Então vai ser i aqui. Se eu não errei nada aqui, é para estar tudo no calls aqui agora. Vamos dar uma olhada? Olha aí que bonito, ó. Então, ó, consegui fazer uma lista aqui, ó, para pegar tudo que está na variável, só para pegar a parte que me interessa ali, da maneira que veio. Então, separou por mês, janeiro, fevereiro, até dezembro e ano, né? Vocês verem aqui na tabela, ó, veja aqui que é mês, janeiro, fevereiro, março, até ano. Então, vamos continuar aqui. Agora, o que tem que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o Salvador.columns e simplesmente trocar para calls. Deixa eu ver o que tem no Salvador aqui agora. Isso aqui ele deve ter uma linha a mais ali. Vamos ver se ficou tudo em ordem. Ah lá, ó. Mês, janeiro, fevereiro, tal. Aqui embaixo eu tenho a barra de rolagem para ver o final. Até o ano lá no final. Ou seja, então o nome das colunas a gente já arrumou. Outro problema que eu tenho aqui, ó, que veja que na última linha tem esse monte de letra aqui, um monte de palavra aqui que eu não quero. Que é isso aqui, essa fonte aqui, ó. Veja que ele colocou como para toda a linha a mesma coisa. Então eu quero tirar a última linha do meu conjunto de dados.
Como é que eu vou fazer para tirar essa linha do meu conjunto de dados? A gente vai usar o comando drop. Comando drop. Aqui, ó, vamos ver como é que a gente usa o drop. Salvador.drop. O drop, ó, eu vou colocar aqui, ó, -1. -1 porque é a última linha que eu quero. Veja que o eixo já está 0. Então, o eixo 0 é associado à linha, né? Vamos ver se ele vai fazer isso, exatamente isso. Ó. Opa! O -1 ele não aceitou. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que eu fiz. Eu acho que vou ter que pegar aqui pelo número mesmo. Ele não aceita mesmo o -1 como linha. Deixa eu... Aqui, ó, veja que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas, né? Aliás, 10 linhas, né? Que no caso é o index 9. Então, vou dar aqui um drop index 9 aqui. Ah lá, agora foi. Tirou a minha última linha. Só que veja que isso aqui, ó, ele não altera meu conjunto de dados. O salvador.drop. Se eu chamar Salvador aqui de novo, ó, ele ainda está com a última linha lá indesejada. Aqui eu tenho duas opções, ó. Ou eu posso pegar e fazer assim, ó. Salvador é igual a salvador.drop. Ou, que nem a gente fez lá em cima, né? Ou a gente usa um comando que tem aqui que chama inplace. Inplace quer dizer que quando eu executar, ele vai alterar o objeto salvador. E vou colocar true aqui. Esse inplace também aparece em várias funções do Pandas. Aí se eu rodar isso daqui, aí ele já vai modificar o conjunto de dados salvador e vai me deixar do jeito que eu quero. Agora tá certinho aqui, né? Agora, pessoal, olha só. Só mais uma coisa que eu vou querer fazer aqui, ó. Será que não ficaria mais legal se, em vez desse variável mês aqui, eu tivesse isso aqui como o index do meu conjunto de dados? Não como sendo uma variável dele, mas como sendo o nome da linha. Porque o index aqui, ó, o padrão é numérico, 0, 1, 2, 3, né? Isso aqui, o index é o nome da linha. Então, eu vou fazer assim, ó. Salvador.index vai ser igual a Salvador variável mês. Olha só o que vai acontecer, ó. Modifiquei e agora eu vou chamar Salvador aqui. Eu tenho aqui, ó, agora isso aqui, ó, em negrito é o nome da linha. Mas ficou adicional, porque eu só copiei no index o que eu tinha na variável mês aqui no conjunto de dados Salvador. Agora eu preciso tirar essa variável, tirar a variável mês aqui de Salvador. Então, a gente vai usar aqui de novo o comando drop. Então, salvador.drop. Agora, quem que eu vou tirar? Vai ser a variável mês. Chamo ela pelo nome aqui. Só que eu tenho que falar que o axis é 1. Por quê? Porque é coluna que eu estou tirando agora. E bem, se eu fizer só isso daqui, ele vai me mostrar uma versão com tirado. Se eu quiser que ele já altere o conjunto de dados, inplace igual a true. Olha lá. Opa. A help fica aparecendo toda vez que eu clique ali, ó. Inplace igual a true. Beleza? Então vamos executar aqui e ver o que acontece. Salvador, pronto. Agora sim o nosso conjunto de dados está perfeito. Ó. Eu tenho aqui o meu index com as várias medidas que o site está me dando. E tem as medidas de janeiro até dezembro e depois o resumo anual também. Tudo numericamente, tudo certinho. Bem legal, né, pessoal? Ó, só uma coisa também bem bacana aqui que eu tenho no Google Colab. Ó. Vou mostrar para vocês o último exemplo para a gente fechar a aula. Ó. From google.colab.data_table import data table. Essa função data table aqui. Deixa eu ver se eu digitei certinho. Agora, se eu chamar data table
Isso aqui, pessoal, é algo que só dá para fazer no Colab, tá? De Salvador, ó. Ele me dá uma outra visualização aqui do conjunto de dados, ó. Nessa visualização, ó, eu consigo, clicando aqui, ó, ordenar já, ó, por pela variável que eu estou clicando, ó. Olha só que legal, ó. Só que vocês verem aqui, ó, tem alguma coisa errada, ó. 19.8, 24, 246.9, 27. Isso aqui não está ordenando de acordo com o número. Está ordenando de acordo com... Veja que é o que vem 1 primeiro, depois o que vem 2, depois o que vem 3, 7, 8, 8. Isso quer dizer que o meu conjunto de dados tá como variável string. Ele não pegou como número, ele pegou como string as minhas entradas. Então, se eu quiser modificar isso daí, eu teria que pegar e usar uma transformação. Deixa eu ver se eu já consigo transformar aqui. Salvador.sType float. O sType float aqui eu vou ter que fazer uma seleção, tá? Vou deixar isso para a próxima aula, porque a gente já está estourando aqui o tempo, tá? Aqui tem que fazer uma seleção das variáveis que são numéricas aqui. A princípio ele vai tentar fazer isso no índice também, então por isso que eu tenho que mexer um pouquinho mais aqui. No meu script geral aqui eu tenho tudo feitinho certinho. Mas enfim, né? E essa visualização aqui, ó, ela me permite, ó, fazer filtro, ó. Eu cliquei aqui no filtro aqui do lado, ó, e, por exemplo, eu posso em setembro procurar por, sei lá, 17. Lá, setembro 17, ó, só aparece na temperatura mínima recorde. Ó. E ele já me faz um monte de filtro. É muito eficiente isso daqui, ó, para fazer buscas em conjunto de dados, para começar para investigar conjunto de dados. Ó, essa ferramenta do Google Colab aqui é fantástica, tá? É exclusividade aqui do Colab. Bem, pessoal, deixa eu dar um stop share aqui, voltar para minha carona aqui para vocês. Essa foi uma introdução ao Pandas. A gente pegou e viu o que a gente consegue fazer em termos de análise de manipulação de conjunto de dados. Veja que tem muita coisa que a gente pode fazer ainda, né? Tem muita coisa ainda que a gente precisa aprender para dar prosseguimento aqui. Mas muita coisa já dá para fazer, né? Já dá para fazer filtragem, tirar uma média, tirar estatísticas básicas, fazer o basicão ali do conjunto de dados. Vocês viram que o Pandas não tem muito segredo também, né? Ele é bem intuitivo, não tem muito rolê para fazer as coisas. Tem muita coisa que é bem simples de fazer. Você viu ali como ele tira um gráfico de maneira bem rápida, né? Um gráfico de barras ali, um gráfico de pizza. Isso que é um pouco da beleza do Pandas. Como exercício, pessoal, eu vou deixar para vocês aquele conjunto de dados que eu falei lá dos social ads, dos anúncios em redes sociais. E vou fazer uma porção de perguntas em cima dele e vou deixar para vocês responderem, beleza? Eu vou terminar de editar o script aqui ainda, devo mandar ainda hoje para vocês, mas daqui a algumas horas aí. E aí a gente pega e vai conversando nas próximas aulas. Eu falei no grupo lá que eu vou pegar os exercícios da aula passada e vou gravar eu resolvendo eles aqui no Colab. A princípio é para ser vídeos rapidinhos, assim, né? Pegar 3, 5 minutos, assim, digitar a solução, comentar um pouco ela e subo um vídeo por exercício. E aí eu comento as soluções que foram feitas. Vocês viram que eu estou encavalando o nível de dificuldade dos exercícios, né? Porque aprender a programar é algo construtivo, né? Você não fica aprendendo um monte de conceitos simples, mas como utilizar esses conceitos simples que você aprende num projeto maior. Então, seus projetos vão ficando cada vez maior à medida que vocês vão aprendendo conceitos, né? Mas uma vez que vocês param para pensar ali, ó, vão com calma no exercício, que nem aquele exercício da roleta lá, da máquina caça-níquel, do slot machine, né? Alguns podem ter tido problema, não sei quantos de vocês tentaram e tudo mais, mas a princípio é algo que requer um pouco de construção já. Mas eu vou mostrar para vocês a minha solução.
Mostra uma solução simples, aquela solução mais perfumada que eu joguei no grupo, usando emoji e tudo mais, para ficar bonitinho, enfim. E vou tentar manter essa dinâmica agora. Vai ser aula com teoria, com apresentando conceitos, deixo o exercício e depois resolvo o exercício depois de algum tempo, né? Deixo passar uma aula e depois apresento o exercício, para dar um tempo para vocês fazerem por vocês mesmos. Não fiquem esperando a solução do exercício como parte do aprendizado, pessoal. A solução é para que vocês comparem o que eu fiz com o que vocês fizeram, para ver se a minha solução ficou melhor que a de vocês, se a de vocês ficou melhor que a minha, porque não é uma solução só também que existe em programação, beleza? E é isso aí, pessoal. Alguma dúvida aí na aula de hoje? Algum comentário que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade. Eu queria saber. Pode falar. Desculpa, é que estava dando um eco aqui no sistema. Eu queria saber no Pandas, depois, quando a gente for. Acho que você vai dar isso na próxima aula, né? Como que a gente faz para encontrar as informações que tem lá dentro, tipo, fazer um procurar, algo do tipo. Aqui eu mexo mais com Excel, eu lembro do. Eu não sei como funciona no Pandas. Você vai falar sobre. Eu parei a aula bem nesse quesito aqui. Eu achei que ia dar tempo de falar sobre isso, mas a gente ia acabar estourando muito aí no tempo da aula. Você viu que eu fiz um exemplo ali para a gente filtrar quem tinha nota maior que 7 na P1, não era? Sim. Então, foi aquele ali, foi um pequeno exemplo simples ali de como fazer essas filtragens, né? Aí a gente vai explorar um pouquinho mais esses conceitos aí. A gente tem dois métodos que ajudam para fazer isso, que é o método lock e o iLock, que é o location e index location, a referência. E a gente vai ver mais isso na próxima aula também. Perfeito. Obrigado aí. Parabéns pela aula. Oh, valeu. Uhum. A Ellen perguntou, tem como fazer esse scrapping em PDF também? Olha, tem sim, Ellen. Eu já peguei um conjunto de dados que veio tudo no PDF. Coisa mais horrível, né? Se pegar o conjunto de dados em PDF. Só que daí não foi utilizando essas ferramentas. Tem algumas ferramentas próprias para fazer isso daí. Alguns pacotes justamente para poder pegar e fazer essa garimpagem de PDFs. A princípio, eu não, talvez mais para frente poderia comentar, mas ele não passa nas partes básicas aqui do curso, né? Mas qualquer coisa, entre em contato comigo depois aí que eu posso mostrar as bibliotecas que eu usei e como é que foi. Você tem que fazer a delimitação dos dados via espaço, da onde está a informação no PDF. Que nem assim, você fala, ó, desse espaço até aqui, até esse aqui, você vai ler tal variável. Daqui até aqui, leia outra variável, e por aí vai. Dá um pouquinho de trabalho, mas é possível fazer sim. Mais dúvidas aí, pessoal? Obrigado, Márcio. Obrigado pelo elogio aí. Eu que agradeço a presença de todos vocês aí. Sem vocês, isso aqui não estava rolando, não. Mais dúvidas, pessoal? Aproveitem que agora é a hora. E veja aqui, olha só para dar um vislumbre aí do que a gente tá vendo, né? Veja que a gente já está em conjunto de dados, né? Agora a gente vai continuar vendo conjunto de dados. Provavelmente depois a gente vai ver um pouquinho de visualização com Matplotlib, Seaborn. E depois a gente já vai estar entrando em Machine Learning, tá, gente? Veja que eu tô com pressa para chegar em Machine Learning justamente porque é a parte legal do negócio, né? Não tem como passar tudo. Veja aqui, ó, no PAI da aula passada tem muita coisa que eu não passei. Aqui no próprio Pandas mesmo, a gente vai fazer umas duas, talvez um pouquinho mais de aula aí nesse quesito, mas tenho certeza também que vai ficar muita coisa devendo aí no... Mas o ponto é, uma vez que vocês aprendem essa estrutura geral, como é que funcionam as bibliotecas, você tem que imaginar, deve ter algum método aqui que eu vou buscar aqui na internet e faz isso. Por exemplo, na aula passada, eu pedi no exercício lá para vocês fazerem um intervalo de 95% de confiança. Aí, para fazer isso, vocês vão ter que pesquisar a função que faz isso daí, né? É a função quantile lá do Pandas, perdão, do NumPy.
que ele vai tirar os quantis, porque para tirar o intervalo de confiança, vai tirar um intervalo de confiança baseado nos quantis, né? Então, vocês vão pegar os quantis lá, 0.02725 e o 0.975. Qual a versão do Python você recomenda para instalação? A última, sempre a última, pessoal. Se vocês não estão desenvolvendo nada, desenvolvendo, que eu falo assim, fazendo script para colocar em produção, vocês não precisam ficar preocupado com o controle de versão. Então, usem sempre a versão mais atualizada e boa. A gente está no Python 3.8, acho que é a última versão do Python. Então, só mandar ver. Mais dúvidas, pessoal? Falem já ou fiquem para a próxima aula. Tranquilo. Beleza? Então, pessoal, vamos fechando por aqui. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aqui, eu vou encerrando a reunião, então. Agradeço a presença de todo mundo, mais uma vez. Concentre-se nos exercícios, pessoal. Façam, porque vai melhorar a dinâmica, vai melhorar a continuidade das aulas. Se vocês não estiverem fazendo os exercícios, vocês não vão conseguir acompanhar muito bem as aulas que vão passando, tá? Porque, que nem eu falei aqui, é tudo construtivo. E a programação, assim como tudo na vida, a gente só aprende fazendo. A gente pode ver teoria, a gente pode ver outra pessoa fazendo. Isso a gente ganha uma excelente ideia de como que faz. Imagine tocar violão, que nem meu violão aqui. Você acha que você consegue aprender a tocar só olhando outra pessoa tocando? Não, você tem que ir lá e fazer a mesma coisa que a pessoa faz. Aí você aprende, entendeu? Isso é praticamente tudo na vida, gente. Então, separa um tempo na semana aí, pelo menos 1 hora, 1 ou 2 horas seria o ideal entre uma aula e outra, para rever o script que eu passo para vocês depois da aula e fazer os exercícios. Outra coisa que é legal de fazer é pegar o que eu fiz e ficar mexendo, fazendo variações, testando coisas novas. Não tem como eu exemplificar tudo aqui, ó, em 1 horinha de aula só, tá? Então, sejam curiosos agora, tá? Esse é o momento de vocês aproveitarem para aprender isso daqui. E vou falar para vocês, não é por nada não, mas conhecimento de Python, para quem viu a live da Juliana ontem, você viu que a menina lá, a Poliana, ela falou, não tem como fugir de Python. Python é a linguagem com que Data Science está sendo falado hoje em dia. Então, se vocês forem cair para algum emprego aí, vocês vão ter que aprender na marra depois. Então, é muito melhor vocês já chegarem manjando das coisas, né, do que aprender depois, né? Justamente que essa ideia do curso de Python aqui, porque como é um grupo de estudos para guiar vocês ao primeiro emprego na área de dados, aprender Python é fundamental. Então, por isso que a gente está começando por Python, beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Se ninguém tiver mais nada, vou fechar aqui a live, vou esperar converter aqui o arquivo de vídeo e vou subir no YouTube também a aula. Tranquilo todo mundo então? Beleza? Então vamos me despedindo de vocês. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.